E aí, pessoal, um grande abraço. Vamos começar a partir de agora mais uma aula de língua portuguesa. Vamos dar continuidade ao estudo dos pronomes. Hoje a gente vai aprofundar mais sobre pronomes relativos, vamos estudar sobre os pronomes indefinidos e sobre os pronomes indefinidos. É a parte 2 do nosso estudo aqui através do nosso canal do YouTube, tá? Sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Valdemir Rodrigues e é um grande prazer estar aqui com vocês, tá? A pergunta básica é: quantos pronomes existem? Bom, existem 7 e tem também o reflexivo. Depois eu vou explicar a questão dos reflexivos. Mas nós vamos revisar rapidamente os pronomes pessoais. Nós já estudamos na primeira aula. Nós vamos revisar os pronomes de tratamento. Já estudamos na primeira aula. Vamos revisar pronomes demonstrativos. Já estudamos na primeira aula. Vamos também revisar um pouquinho de pronome possessivo, já vimos na primeira aula. E vamos, claro, estudar hoje relativos, pronomes indefinidos e pronomes interrogativos. Inicialmente, é bom você saber que pronome é a palavra que acompanha ou substitui o substantivo. Tá? Ela vai indicar uma posição em relação à pessoa do discurso, ou mesmo situando no espaço ou no tempo. Essa é a definição básica de pronome. E antes da gente entrar dentro do estudo do pronome, veja como funciona as classes gramaticais. O nosso estudo de gramática, nosso estudo de língua portuguesa, ele é pré-estabelecido em 10 classes gramaticais. Existe a classe que a gente chama de variáveis. Por quê? Porque elas mudam, elas têm plural, elas têm singular, elas derivam de uma classe para outra e por aí vai. E temos a classe dos invariáveis. Uma observação que eu faço aqui, preste atenção aqui na classe chamada substantivo. O substantivo ele serve para nomear o nome, para dar nome às coisas. Olha como ele é bem servido. O substantivo é servido pelo artigo, é outra classe, o artigo, que tem como função definir ou indefinir o substantivo. Existe o adjetivo, que é outra classe, que vai caracterizar esse substantivo, vai dar qualidade a esse substantivo. Existe o numeral, que também está voltado para o substantivo. O numeral tem a função de dar quantidade, ordem e proporção de forma exata ao substantivo. E tem o pronome, que é o nosso objeto de estudo de hoje. O que é que o pronome faz? Ele tem uma função de substituir o nome, substituir o substantivo dentro de uma frase, ou então fazer uma referência. E para completar, dentro dessa classe das variáveis, nós temos o verbo e temos o advérbio. O advérbio ele indica uma circunstância do verbo e indica também uma circunstância do adjetivo. Você aos poucos vai compreendendo como funcionam as classes gramaticais e como elas se ajudam, né? Verbo é a palavra que representa ação, estado ou fenômeno. E o advérbio ele serve para dessa circunstância. Então essa é a correlação das classes variáveis. E nós temos as invariáveis. Quais são as invariáveis? Bom, são os conectivos. Nós temos a preposição que liga palavras. Nós temos a conjunção que liga palavras ou textos. Nós temos a interjeição que expressa as emoções súbitas. Essas, portanto, as invariáveis que a gente chama de conectivos, tá bom? Então você já clareou aí, já entendeu como funcionam as classes gramaticais. Para não mudar, não interpretar errado, vamos ao estudo dos pronomes, que eu repito, são 7 pronomes. A gente vai revisar rapidamente os pronomes pessoais. Eu coloquei essa tabela para você ter uma visão bem básica. Nós temos os pronomes retos e os pronomes oblíquos. Nós temos os pronomes possessivos. Eu só coloquei aqui para você ter uma rápida revisão. Nós já estudamos pronomes possessivos. Se você tiver dúvida, faz um print, anota no seu caderno. Temos os pronomes de tratamento. Nós também já fizemos esse estudo. Você já entendeu direitinho o que significa cada uma, a função de cada um. Estudamos também os pronomes substantivos, né? E estudamos os pronomes adjetivos, né? Os pronomes substantivos são aqueles que substituem o nome. Eu até coloco um exemplo aqui: ela saiu. Observe que esse pronome ela, esse pronome pessoal, está substituindo quem? Está substituindo uma mulher, uma menina, enfim. Ela saiu, ou a coisa saiu, por aí vai. Por isso que ele é substantivo, porque ele substitui o nome, entendeu? Agora, se ele só acompanhar o substantivo, aqui tem o substantivo casa, e esse pronome possessivo está acompanhando o casa. Se ele só acompanhar, ele vai ser chamado de pronome adjetivo. Simples, muito fácil, não tem erros, tá? Então vamos para revisar também os pronomes demonstrativos. Eu coloquei aqui uma tabelinha para você não esquecer. Pronome demonstrativo, essa tabelinha aqui é bem simples. É importante lembrar que o pronome este você vai usar para aquilo que está com você, aqui pertinho de você. Ele serve para demonstrar a posição de coisas. Então, você vai entender que esse pronome este você usa para aquilo que está na sua mão. O celular está na sua mão, este celular está na sua mão. Agora, se o celular
estiver na mão do seu amigo, você vai usar esse celular que está na mão do seu amigo. Se o celular está na mão de uma terceira pessoa que nem está perto de você, nem do seu amigo, você vai usar aquele. Ou seja, este está com você, esse é a segunda pessoa, com o seu amigo, e aquele é como a terceira pessoa. Existem também os pronomes invariáveis, você já compreendeu que esses não mudam, não existe aquilos, não existe istos, então existe essa classezinha rápida de invariáveis, só uma pequena demonstração aqui dos pronomes demonstrativos, tá bom? Vamos ao que importa, vamos lá. Pronomes relativos é o nosso objeto de estudo de hoje. O que é pronome relativo, professor? Bom, é uma classe de pronome que substitui um termo. Cuidado com isso aqui. Ele substitui um termo anterior e estabelece relação entre duas orações. Como é que funciona na prática? Não conhecemos o aluno, essa é a primeira oração. O aluno saiu. Veja bem, aqui eu tenho um período com duas orações, onde entra a história do pronome relativo. O pronome relativo todo mundo usa, só que ninguém percebe. Essa frase, nós conhecemos o aluno saiu, ela pode ser escrita de outro modo se eu utilizar esse rapaz aqui, ó. Veja bem, não conhecemos o aluno que saiu. Essa primeira frase tem a mesma função dessa segunda e ela está muito mais bonita, muito mais objetiva e ela tem o mesmo sentido, a mesma informação. Como se pode perceber, o que nessa frase está substituindo o termo aluno e está relacionando a segunda oração com a primeira. Então, o pronome relativo tem essa função. Ele tem uma função básica, né, de substituir um termo inteiro. Veja bem, pronomes relativos são utilizados para conectar duas orações, além de substituir um termo comum, o qual se repete durante as frases. Vou citar mais um exemplo aqui para você entender. Não conhecemos o menino saiu. Não conhecemos o menino que saiu. Observe que esse que, ele simplesmente substituiu toda essa oração, basicamente. Entendeu? Veja bem, quais são os pronomes relativos? Nós temos os pronomes variáveis e temos os invariáveis. Lembrando que os invariáveis é aqueles que não mudam. Você nunca vê um plural de ques, não existe ques, quens, ondes, tá? Essas palavrinhas não mudam. Mas, professor, quais são os relativos? Está aqui na sua frente os pronomes relativos. O qual, pronome relativo, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quantos, quantas, e os invariáveis, que, quem, onde. Esses são os pronomes relativos. Se você não conhecia, hoje passou a conhecer, certo? Vamos aqui na prática como funciona o uso dos pronomes. Pronome relativo cujo, ou cuja, cujos e cujas, eles servem para indicar posse. Por exemplo, o estojo do menino caiu. O menino estava na sala. Essa é uma situação onde você não tem o uso do pronome relativo, mas você pode usar essas duas frases, essas duas orações, transformando em uma única oração. O menino cujo estojo caiu estava na sala. Compreendeu? O pronome relativo, o qual, a qual, que, os quais, as quais e quem, eles indicam pessoa. Olha um exemplo aqui. A mulher estava em casa, a mulher assistiu à TV. Você pode pegar esse período inteiro aqui e fazer de uma forma mais resumida, utilizando o pronome relativo. É só colocar: a mulher a qual estava em casa assistiu à TV. Então, pessoal, o pronome relativo tem essa função, substituir um termo inteiro. Veja bem, nós temos o quanto, quanta, quantos e quantas, que também são pronomes relativos. Dão a ideia de quantidade. Por exemplo, isto você sabe esta quantidade. Você pode trocar essas duas orações por uma. Isto é o quanto você sabe. Compreendeu? É importante o uso do pronome relativo nas redações, onde você tem que ser bem objetivo. Você necessita desse uso extremo, né, do pronome relativo. Veja bem, o pronome onde, ele tem uma referência de lugar. Esta é a cidade, nasci nesta cidade. Você não vai ficar falando isso aqui. Toda hora você necessita desse pronomezinho relativo, tá? Isto é a cidade, esta é a cidade onde nasci. Compreendeu? Olha, ninguém vive sem pronome relativo. Isso é fundamental. Veja bem,
um diálogo aqui sem pronome relativo. Ó, veja como fica o diálogo sem pronome relativo. Você vai ler o livro está na biblioteca. Não, estou lendo o livro. Você me deu o livro. Então eu vou ler o livro está na biblioteca. Você percebeu que sem um pronome relativo as coisas ficam vagas, né? A gente se acostumou a usar o pronome relativo. Agora veja a tirinha com o pronome relativo no ponto. É a mesma coisa. Veja bem, você vai ler o livro que está na biblioteca? Olha como já ficou bem melhor, bem mais objetivo. Ela responde: não, estou lendo o livro que você me deu. Veja aí. Então eu vou ler o livro que está na biblioteca. Observe que quando você usa o pronome relativo, o texto fica mais bonito, a frase fica mais objetiva e é fundamental que você tenha essa noção. Pronomes indefinidos. Vamos lá. Vimos agora há pouco o relativo, agora vamos ao pronome indefinido. Esse é bem simples, né? Esse pronome indefinido é aquele que se refere à terceira pessoa do discurso de modo impreciso, indeterminado, genérico. Ele indefine. Veja bem, aquela história. Eu vi o galo cantar, mas não sei onde o galo está. Normalmente você deixa uma dúvida quando se usa o pronome indefinido. Você não tem uma certeza. Alguém bateu a porta, todos cumpriram suas tarefas. Você não tem a definição, não tem a determinação. Tá certo, seu pica-pau? Então vamos lá. Quais são os pronomes indefinidos? Nós temos algum, alguns, alguma, algumas, alguém. Esse alguém é invariável, certo? Nenhum, nenhuns, nenhuma, nenhumas e ninguém, também invariável. Todo, todos, toda, todas e tudo. Observe que os pronomes indefinidos também têm o masculino e tem o feminino. Por isso que eles são variáveis. Outro, outros, outra, outras e outrem. Muito, muitos, muita, muitas e nada. Poucos, poucos, pouca, poucas e cada. Certo, certos, certas, certas e algo. Vários, várias, quem. E por aí vai. Nós temos o tanto, tanta, temos o quanto, o quanta, qualquer e quaisquer. A única palavra da língua portuguesa que se usa o meio para dar um plural, né? Quaisquer. Existe também o pronome definido tal e tais, qual e quais. Então essa é a tabelinha completa dos pronomes indefinidos. Dá um print, dá pausa, escreve no caderno e aprenda os pronomes. É uma grande oportunidade que você tem. Os pronomes indefinidos também podem aparecer sob forma de locução pronominal. Professor, o que é locução pronominal? Olha aqui, ó. Locução pronominal são conjuntos de palavras que têm um único sentido e cumprem a função de pronome. Ou seja, quando você pega dois pronomes, duas palavras, e elas passam a ter a mesma função de um pronome. Cada qual, qualquer um, quantos quer, quem quer, seja quem for, são pronomes indefinidos, através de uma locução, ou seja, uma junção de duas palavras com o sentido de pronome. Tal e qual, tal ou qual, enfim, uma ou outra e por aí vai, certo? Esses pronomes, essas locuções também têm função de pronome. Para fechar, pronome indefinido. Todos cumpriram os seus deveres. Aqui nós temos o pronome indefinido todos. Alguém acabou de chegar, você não sabe quem são essas pessoas que cumpriram os seus deveres e você não sabe quem chegou. Ou seja, é um pronome que indefine um ser. Certo? Algumas frases com pronomes indefinidos. Todas as pessoas assistiram ao filme durante meia hora, não vi pessoa alguma te procurar, escolheu qualquer roupa, um gosta, olha aqui, de filme, outro de livros, há vários países o procurando, ou seja, não define o substantivo, o pronome definido não define o ser, certo? E os pronomes interrogativos, professor, o que são os pronomes interrogativos? Olha, eles servem para indicar uma pergunta, eles também substituem um nome, mas basicamente você pergunta com o pronome interrogativo. Quem vai viajar hoje? Quem? É um pronome interrogativo. Nós temos o que, o quem, o qual, quais, quanto, quantos, quantas e quantas. Existem também pronomes interrogativos, substantivos e pronomes interrogativos adjetivos. Isso aqui eu vou explicar em outro momento, tá? Mas em síntese, o que é que você precisa entender? Os pronomes interrogativos, eles formulam perguntas, sejam elas diretas ou indiretas, assim como os pronomes indefinidos referem-se à terceira pessoa do discurso de modo impreciso. São pronomes interrogativos, eu repito, que, quem, qual, quanto e por aí vai. Por exemplo,
quem fez o almoço? Isso aqui é uma pergunta direta. Diga-me quem fez o almoço, uma pergunta indireta. Qual das bonecas preferes? Uma pergunta direta. Não sei qual das bonecas preferes, uma pergunta indireta. Observe que a pergunta direta não termina com interrogação, termina com um ponto final. Quantos passageiros desembarcaram? Pergunta direta aqui. Pergunte quantos passageiros desembarcaram. Pergunta indireta. Na prática funciona assim. Os pronomes interrogativos são os variáveis qual e quais, quanto, quanta, quantos e quantas, certo? Ou seja, tem gênero e tem número, os invariáveis que e quem, certo? Olha esse textinho rápido aqui com a presença dos pronomes interrogativos. O gatinho, o cachorrinho pergunta, é o gato aqui, ó. Quem está aí? Olha a caixinha aqui, ó. Quem está lá dentro responde. Quem quer saber? Olha o olho do gato aqui. Que diferença isso faz? Qual é o seu problema? Aí o que que acontece? Olha aqui, ó. Bom, meu problema é quanto vale o jantar de um gato. Resumindo, aqui você vê a figura dos pronomes, né? Onde eles estão sendo usados para interrogar, para fazer uma correlação do discurso entre uma personagem e a outra, certo? Outros usos de pronomes interrogativos, veja bem. Você nunca escutou falar nisso, né? Pois é, existe sim outros usos dos pronomes interrogativos. Eles são usados em exclamações que simbolizam uma interrogação com admiração e espanto. Como assim, professor? Olha um exemplo de interrogação. Pensava que não existe isso aqui, não é? Existe sim. Existe a interrogação, por exemplo, que confusão. Isso aqui é uma espécie de interrogação exclamativa. Quem diria, não é? Um espanto. E aqui não tem a ponto de interrogação. Quanta barbaridade. Ou seja, aquela de que para ser um pronome de interrogação tem que ter o ponto de interrogação, você acaba de saber que isso não existe, tá? Continuando. Pronomes interrogativos diretos e indiretos. Aquilo que eu falei, o direto é quando vem diretamente com o ponto no finalzinho. Quem ganhou a competição? Qual o motivo desta confusão? O indireto ele termina com um ponto final. Gostaria de saber quem ganhou a competição. Diga-me, por favor, qual o motivo desta confusão? Compreendeu? Indireto termina com um ponto final. O pronome direto termina com um ponto de interrogação. Pronomes interrogativos diretos e indiretos. Vamos fazer um teste rápido de conhecimento aqui. Identifique e classifique os pronomes presentes nesse trecho. Veja bem, todos queriam ser amigos de Mariana. Ela era a garota mais simpática da escola. Nunca fui sua amiga, mas ver aquele sorriso pela manhã era o suficiente para mim. Ou seja, se eu perguntar a você quais os pronomes tem nessa frase, você saberia responder? Será? Vamos aqui na prática. Todos. Achei um pronome. Vamos lá. Ela. Mais um pronome. Vamos continuar procurando. Nunca fui a sua, mais um pronome. Vamos lá. Aquela, aquele, mais um pronome. Pela manhã era suficiente para mim. Então veja bem, nós achamos uma quantidade enorme de pronomes. Veja bem, o todos, pronome definido. Ela, pronome pessoal reto. Sua, pronome possessivo. Aquele, pronome demonstrativo. E mim, pronome pessoal do caso oblíquo. Então os pronomes estão dentro dos textos. A gente aqui acaba não percebendo, mas eles fazem uma correlação dentro da estrutura. Eu, para finalizar, deixei aqui uma atividade para você copiar no seu caderno. A questão número 1 é sobre pronome indefinido. Há pronome indefinido nessas passagens? Qual delas tem pronome indefinido? Você vai marcar com X apenas a passagem que tem um pronome indefinido. Só marca uma, certo? Só marca uma. Pronome indefinido. Qual é dessas passagens que tem um pronome indefinido? Pronome relativo. Circule o pronome relativo nessas frases. Aqui eu coloquei as frases e dentro dessas frases tem um pronome relativo. Você vai circular o pronome relativo. Resolvi a primeira aqui para você que eu estou bonzinho hoje, tá? Então circule os pronomes. Na dúvida, volta na aula e vê a tabelinha dos pronomes relativos. Pronome interrogativo. Circule o pronome. Aqui eu coloquei o por nome, né? Mas considera que é pronome, tá? O certo aqui é pronome. Interrogativo nas seguintes orações. Quais são os pronomes interrogativos que tem aqui? Vou resolver o primeiro para facilitar você resolver o segundo, tá bom? Atividadezinha de aprofundamento. A gente finaliza por aqui mais uma aula de língua portuguesa. Hoje você aprendeu sobre relativo, indefinido e interrogativo na nossa aula sobre língua portuguesa. Um grande abraço, tenham todos uma boa aula. Na dúvida, volta ao canal, assiste às aulas, tem muita coisa boa por lá também. Um forte abraço e até logo mais. Valeu, galera, um abraço.